Sejam todos bem-vindos ao nosso canal para gostar de História e Geografia. E o nosso tema de hoje é o sistema econômico capitalista. Atualmente, o capitalismo é o sistema ou modo de produção econômico dominante na economia global, e as sociedades capitalistas são predominantes no mundo. Mas, afinal de contas, o que é o capitalismo? O capitalismo é um sistema econômico e social em que os meios de produção, as fábricas, a terra, máquinas, etc., são em grande parte ou totalmente de propriedade privada, ou seja, pertencem a alguém ou um grupo de pessoas. Em um sistema capitalista, a produção e distribuição de riquezas são regidas pela lei da oferta e procura. Isso quer dizer que o mercado influencia o que, quando, onde e como produzir. Ou seja, a produção é influenciada pela quantidade de produtos fabricados e pelo interesse das pessoas em relação a esses produtos. Quanto ao preço de um determinado produto, podemos dizer que é definido pelo próprio consumidor, pois quando ele passa a procurar mais por esse produto, o preço tende a aumentar, fazendo com que o consumidor pague mais por aquele produto que ele deseja adquirir. Agora, se um produto não é mais procurado, o produtor pode baixar o preço para conseguir vender o estoque ou até deixar de produzir esse produto. Para o preço de um produto também é levado em conta os custos gerados pela fabricação e o tempo gerado na produção. Vamos ver um exemplo de como a lei da oferta e procura funciona. Vamos imaginar que você é um vendedor de celulares e você é o único que vende celulares em seu bairro. E justo agora, com a predominância das aulas online, onde os estudantes precisam muito do celular para acompanhar as aulas. Então, você certamente vai cobrar um preço mais caro pelos aparelhos, já que muitas pessoas irão procurar por eles. Agora, imagine que outras pessoas comecem a vender os mesmos celulares que você vende no seu bairro. Aí os estudantes poderão escolher de quem comprar e as pessoas interessadas nos seus celulares vão diminuindo. Então, você precisa baixar o preço do produto, já que se você vender por um valor mais alto, ninguém vai querer comprar de você, né? Pelo exemplo, você pode perceber que o mesmo produto pode variar de preço de acordo com a procura do mercado consumidor. Quer dizer que você vendia os celulares por um preço, mas foi forçado a diminuir esse preço para alcançar o valor de seus concorrentes. Agora vamos imaginar outro cenário. Mesmo baixando os preços, você não consegue clientes para seus produtos. Então você teria que diminuir ainda mais o preço a fim de vender seu estoque. Mas se você baixar demais o preço de um produto, você vai ter problemas. Vai baixar demais sua margem de lucro, e o lucro é o objetivo principal do capitalismo, pois é com o lucro que você acumula capital, investe em novos produtos para conseguir mais lucros. E com a margem de lucro muito pequena, você não conseguiria acumular esse capital, portanto, não faria novos investimentos lucrativos. Além do lucro, outra característica do capitalismo é o trabalho assalariado, onde o trabalhador fabrica as mercadorias em troca de um salário, vendendo sua força de trabalho. Mas é importante salientar que o capitalismo não se desenvolveu da mesma forma, nem no mesmo ritmo em todos os lugares. O Brasil faz parte do sistema econômico capitalista, mas para a gente entender como o capitalismo age na economia brasileira, precisamos voltar no tempo e entender como o capitalismo surgiu e se desenvolveu no mundo. O capitalismo se consolidou na Europa Ocidental com a decadência do feudalismo e o surgimento das monarquias nacionais absolutistas. No feudalismo, que foi do século V ao XV na Europa Ocidental, a terra era propriedade dos senhores feudais, que cediam uma pequena parte das terras aos servos, que, em troca, deveriam ceder parte da sua produção e trabalhar para o senhor feudal. Mas a partir do século XI acontecem muitas transformações na Europa Ocidental. Temos o renascimento urbano e comercial, e na cidade surgem novas classes de comerciantes e artesãos. Se modificam as relações de trabalho no campo, com o avanço tecnológico e organização de produção, e a troca de produtos, que antes era feita de produtos por produtos, agora a troca é feita de produtos por moedas. À medida que as cidades prosperavam, os comerciantes, chamados de burgueses, passaram a liderar o desenvolvimento econômico e se aliar aos reis. Assim se encerra o sistema feudal e se inicia o capitalismo comercial.
E com o nascimento do capitalismo, os servos passam a trocar os feudos pelas pequenas cidades, o que possibilitou o aparecimento do trabalho livre e, mais adiante, o trabalhador assalariado. E o crescimento e desenvolvimento dessas cidades foi uma importante transformação no espaço geográfico desse período. O capitalismo comercial, a primeira forma de capitalismo, vigorou na Europa entre os séculos XV e XVIII, quando acontece o acúmulo de capitais por meio do comércio. Entra em vigor a política do mercantilismo, que era a busca por acúmulo de ouro e prata, chamada de metalismo, a busca por uma balança comercial favorável, vender mais do que comprar, e o protecionismo, que era uma série de medidas para impulsionar a produção interna dos países e dificultar a entrada de produtos estrangeiros. Nessa época também acontecem as grandes navegações, onde países europeus se apossam das terras, principalmente na América, estabelecendo colônias, expandindo o comércio de riquezas naturais e produtos manufaturados. Nesse momento, o espaço geográfico sofre grandes transformações. Com as grandes navegações, há um contato entre diferentes povos de diferentes continentes e a expansão cultural ocidental. Inicia-se um intercâmbio de produtos, avanços técnicos na navegação e a produção de mercadorias. Mas vemos também os impactos negativos dessas transformações. Os colonizadores começam a dizimar as populações nativas, escravizar e comercializar pessoas africanas e explorar os recursos naturais. Mas o acúmulo de capitais do capitalismo comercial abre as portas para um novo tipo de capitalismo, o capitalismo industrial, já que ele possibilita um grande investimento na mecanização e novas técnicas de produção. E os métodos artesanais foram pouco a pouco sendo substituídos pelo uso das máquinas. Esse período também é marcado pela queda do absolutismo monárquico e pela ascensão da burguesia. O capitalismo ganhou um novo rumo e nas cidades, além da atividade comercial, começaram a existir também a produção industrial. Surge a Revolução Industrial e com ela uma nova classe social, o proletariado, que não possui capital acumulado e não dispõe de indústrias ou máquinas. Então, para garantir sua sobrevivência, precisavam vender sua força de trabalho em troca de um salário. A Revolução Industrial teve três fases. A primeira no século XVIII, que ficou concentrada no Reino Unido, com o uso de máquinas a vapor e o tear mecânico. A segunda revolução industrial acontece a partir do século XIX, com a revolução se espalhando para outras partes da Europa e outros continentes. Passa-se a usar o petróleo e energia elétrica, a divisão do trabalho foi estabelecida e a produção em série aumenta a produtividade. O capital industrial se integrou ao capital financeiro e os bancos passaram a participar diretamente da produção industrial. E a terceira fase, no século XX, em que se caracteriza pela maior incorporação do conhecimento científico e da pesquisa à produção industrial. Houve uma utilização de computadores, uma evolução no meio de comunicação e o uso da internet, proporcionando um grande salto na produtividade e no desenvolvimento de novas tecnologias. E no Brasil, quando chegaram as indústrias? Bem, nossa atividade industrial é bem recente se comparada com a história da industrialização no mundo. Enquanto colônia, a questão industrial era um grande problema. Era permitido somente pequenas manufaturas têxteis e de ferro para consumo interno. Isso até 1785, quando o Alvará de 5 de janeiro permitia apenas manufaturas de algodão grosso para uso de vestimenta dos escravos. A metrópole portuguesa não permitia a instalação de manufaturas na colônia, com medo da concorrência com as do reino. Foi somente a partir do século XIX, com a expansão da economia cafeeira na região sudeste, que teve início a primeira fase industrial no país. Os fatores que contribuíram para isso foram investimentos de empreendedores nacionais com o dinheiro das vendas do café, a adoção da mão de obra assalariada, mão de obra imigrante e o aumento do mercado consumidor urbano. Por muito tempo, os bens de consumo duráveis, como geladeiras e automóveis, e os bens de produção, como máquinas e equipamentos, eram importados.
Durante o governo de Getúlio Vargas, de 1930 a 1945, ocorreu uma mudança significativa na indústria brasileira, que se intensificou com a implantação de indústrias de base, como siderúrgicas, metalurgia, mecânica, indústria de cimento, entre outras, o que reduziu as importações e estimulou a produção nacional de bens de consumo duráveis. Nessa, que foi a segunda fase da industrialização no Brasil, a indústria se tornou um importante setor da economia, superando o setor agrícola. No governo de Juscelino Kubitschek, de 1956 a 1961, iniciou-se a terceira fase da industrialização no Brasil, com o uso de capital externo e desenvolvimento da indústria de bens de consumo duráveis. Com a entrada de capital estrangeiro, empresas multinacionais ingressaram no país. Nessa fase, foram feitos muitos investimentos e empréstimos a instituições financeiras para manter o ritmo de crescimento econômico nacional, o que acabou gerando um grande endividamento. Na década de 1990, o país expandiu suas atividades comerciais e a entrada de vários produtos estrangeiros, como computadores, automóveis e eletrodomésticos. Empresas estatais foram privatizadas, ou seja, deixaram de ser do governo e passaram a ser empresas privadas. A partir dessa década, o país ingressou na quarta fase industrial, marcada pela globalização, abertura econômica, desenvolvimento de tecnologias, informática, robótica, engenharia genética e transporte. A concentração do setor industrial brasileiro está nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, áreas do Sul e litoral do Nordeste. Embora as indústrias estejam concentradas nessas áreas, nas últimas décadas, muitas fábricas se deslocaram para o interior do país, em busca de mão de obra mais barata e incentivos fiscais dos estados ou prefeituras. Essa mudança na distribuição espacial das indústrias marca uma nova fase de desconcentração industrial, que tem modificado expressivamente os fluxos migratórios por causa da demanda dos trabalhadores. E hoje nós vimos o que é o capitalismo, suas principais características e as modificações na sociedade desde a sua origem, alterando o modo de vida das pessoas e influenciando na dinâmica do espaço geográfico. Vimos as fases da Revolução Industrial e a consolidação do capitalismo no mundo, e as fases da industrialização aqui no Brasil. E nós vamos continuar estudando outros aspectos do nosso querido país, mas será nos nossos próximos encontros. Não se esqueça de deixar seus comentários sobre o vídeo, e eu vou deixar para você na descrição outros vídeos onde você pode se aprofundar mais em alguns assuntos abordados hoje. E nós nos vemos em breve. Um grande beijo e até lá!